O risco maior para o cristão não é deixar de acreditar na existência de Deus, porque ele sabe que Deus existe, mas sim pensar que Deus é ruim, faz acontecer coisas ruins, ele está agindo contra mim, ele me abandonou. Quando as coisas vão muito mal na vida, por vezes existe a tentação de mudarmos a nossa visão de Deus. Se ele é bom, por que está permitindo que a nossa vida se torne dolorosa, tão difícil, tão complicada? Ao estudarmos as provações, os crisóis da vida, nós temos aprendido, como na lição dessa semana, através de alguns exemplos relevantes, de servos de Deus no passado que experimentaram terríveis crisóis, terríveis provações em suas vidas. E nós aprendemos a respeito de algumas questões. Quanto de temperatura máxima os crisóis podem atingir? Quanto de calor das provações o Senhor permite que os seus filhos experimentem? Como interpretar corretamente o caráter de Deus quando estamos em provação? Como podemos crescer durante uma provação? Na lição dessa semana, nós encontramos alguns exemplos bíblicos. O primeiro exemplo que analisamos de alguém que passou por um crisol, um calor extremo, foi o exemplo de Abraão. Quando já bastante idoso, Deus lhe pediu que oferecesse o seu filho Isaque em sacrifício de holocausto. A chave da sobrevivência para Abraão foi que ele conhecia a voz de Deus por experiência própria. Ele havia aprendido a confiar em Deus, a obedecê-lo, mesmo que ele não entendesse o que estava acontecendo, a razão do pedido de Deus. Isaque em si mesmo já era um milagre operado por Deus. Era o filho da promessa de que Abraão, através dele, se tornaria uma grande nação. E Abraão entendeu que se Isaque fosse sacrificado, Deus poderia torná-lo à vida novamente. Na verdade, aquela foi mais uma prova, um teste ao qual o patriarca foi submetido. O próprio Senhor havia chamado Abraão de meu amigo. Aquela terrível prova foi para que Abraão compreendesse a grandeza do sacrifício feito por Deus ao oferecer seu filho para salvar a humanidade. O Senhor, na verdade, nunca desejou que Abraão matasse o seu filho. E é interessante que, ao referir-se a Abraão, Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão entendeu que aquele era símbolo do sacrifício futuro do seu descendente, que morreria em favor da humanidade. Em sua aliança com Deus, Abraão entendeu o que estava em jogo naquela proposta, naquela prova do Senhor. Assim, ele é um exemplo de fé para nós. Hoje, pode ser que Deus peça-nos alguma coisa que, na verdade, Ele não pretenda que nós completemos. Só para nos testar, para nos provar, para nos ensinar e remodelar nosso caráter em todo esse processo. Assim é importante nós reconhecermos a voz de Deus e aprendermos a confiar nele, o seguirmos e o obedecermos. O segundo exemplo de calor extremo no crisol, nós encontramos na experiência do profeta Oséias. Um estranho método escolhido por Deus, utilizado por ele para ensinar o profeta e ensinar o povo de Israel. Ele ordenou ao profeta Oséias que se casasse com uma prostituta chamada Gomer, com a qual ele teve 3 filhos, com nomes estranhos: castigo, desfavorecida, não meu povo. Mas em seguida, após esses 3 filhos, sua esposa o abandonou, fugiu, voltou à vida de prostituição, teve filhos com outros homens. E o Senhor lhe deu então uma estranha ordem: vai em busca dela, traze-a de volta para casa, demonstre o seu amor.
Essa experiência vivida por Oséias, que era um profeta conhecido diante de todo o povo, era uma parábola para que o povo de Deus entendesse o seu amor para com eles. Israel era a esposa do Senhor e havia abandonado o seu marido, se prostituído espiritualmente com outros deuses. Porém, o Senhor a amava, a enviaria ao exílio, falaria ao seu coração, para que no exílio ela pudesse, experimentando fome e sede, reconhecer que o Senhor era quem a sustentava. Exposta diante dos inimigos, sentindo-se rejeitada, ela reconheceria que abandonara o Senhor. E agora, decepcionada com seus amantes, a esposa do Senhor, o povo de Israel, retornaria para o seu esposo, o Senhor Deus Jeová. E assim, em humildade, o serviria. A primeira questão importante nessa história é que quando Israel passou por essa dificuldade, experiência do cativeiro, teve muita dificuldade para reconhecer que era Deus que estava agindo, atuando naquele momento e trabalhando para a sua salvação. A segunda questão é que hoje, quando nós passamos por crisóis, por provações, nós também às vezes nos sentimos machucados, envergonhados, e não podemos imaginar que Deus está se importando conosco. Por que Ele está permitindo que passemos por aquelas condições? Nós interpretamos mal. Achamos que Ele poderia estar intervindo em nosso favor e não está. Às vezes até reconhecemos que Ele está atuando, mas não gostamos do que Ele está fazendo. Por isso é muito importante nós entendermos que Deus sempre atua em nosso favor, mesmo que nós não compreendamos os propósitos da sua atuação. O terceiro exemplo de sobrevivência num calor extremo do crisol, nós encontramos na experiência do patriarca Jó. O livro de Jó apresenta alguns problemas e também algumas soluções para o problema do sofrimento humano. O primeiro ponto é: o que causou o sofrimento de Jó? Deus apenas permitiu que aquilo acontecesse, mas foi Satanás quem provocou o sofrimento de Jó. Deus permitiu que fossem atingidas suas propriedades, seus filhos e a própria saúde física de Jó. Mas o segundo ponto é: como é que um Deus justo pode permitir que o inimigo faça isso contra os seus filhos? A resposta que nós encontramos é que Deus permitiu que aquilo acontecesse para que o seu caráter fosse manifesto através da vida fiel do seu servo Jó. Não apenas o caráter de Jó, mas o caráter de Deus fossem vindicados. 3 atitudes de Jó atraem a nossa atenção. A primeira delas é que Jó aceitou o seu desamparo. Ele reconheceu que não tinha direito a reivindicar nada perante Deus. O segundo ponto é que ele reconheceu que Deus estava no controle total da situação. Terceiro lugar, ele reconheceu a sua crença na justiça divina. Jó lidou com a catástrofe, permanecendo na presença de Deus, adorando, louvando, sendo fiel a Ele. Hoje, nós podemos reagir ao sofrimento que enfrentamos de 2 maneiras. Podemos aborrecer-nos e virar as costas para Deus. Ou podemos apegar-nos ao Senhor com mais força ainda, ao seu poder, pela fé, certos da sua misericórdia, do seu cuidado para conosco, como fez Jó. O quarto exemplo que estudamos essa semana de crisol com um calor extremo foi através das provações, perseguições enfrentadas pelo apóstolo Paulo. Na verdade, em alguns momentos ele chegou a reconhecer que as provas estavam acima das suas forças, chegando a perder a esperança de continuar vivo, quando ele recebeu uma sentença de morte. Porém, Paulo jamais se sentiu desanimado. Agradecido, ele louvava ao Senhor, porque ele reconhecia que aquelas provas eram para que ele não confiasse em si mesmo,
mas naquele Deus que ressuscita até mesmo os mortos. E Paulo diz: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Paulo via um propósito nas provações. Paulo percebia que ali havia uma oportunidade, um chamado de serviço para ele. Um chamado a um ministério de consolação ao próximo, compartilhando o conforto divino que ele havia recebido em meio às suas provações que havia enfrentado. Ou seja, nós aprendemos na experiência de Paulo que Deus pode permitir que experimentemos provas, para que aprendamos a ter compaixão para com os que sofrem, para podermos encorajar a outros com a consolação que nós mesmos temos recebido. Ou seja, é impressionante na experiência de Paulo, de que aquele que é participante dos sofrimentos de Cristo também se torna participante da sua obra de consolação em prol dos seus semelhantes. Através de todas as Escrituras, nós entendemos uma dura realidade. Devido ao problema do pecado, Deus não disse que guiaria o seu povo pelo caminho mais fácil. Pelo contrário, eles passariam pelo fogo e pela água. Viveriam momentos de tensão e dificuldades. Seus filhos não entenderiam o porquê das coisas que lhes aconteceriam. Mas nos tempos difíceis, eles não precisam temer, porque Deus, Cristo, o Supremo Pastor, estaria sempre com eles, cuidando deles, cuidando do seu povo. Enfim, estamos enfrentando provas. Necessitamos aprender com a experiência dos filhos de Deus que viveram no passado. No extremo crisol do calor, nós já aprendemos que, primeiro, o crisol extremo não tem o objetivo de nos destruir, e sim destruir o pecado. Deus sempre tem provado o seu povo através da aflição. Segundo, o calor é para nos tornar mais puros, mais a semelhança do caráter de Cristo, para que reflitamos o brilho do seu amor aos nossos semelhantes. Terceiro ponto, Deus cuida de nós em cada momento. Jamais nos deixará sozinhos. Ele nos ensina a buscarmos apoio nele. E ele nos diz, na sua palavra, nas palavras do apóstolo São Paulo, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que essa seja a minha e a sua certeza hoje e sempre.